No slide anterior, no vídeo anterior, a gente estava falando sobre as redes sociais e como elas podem ser utilizadas da melhor maneira para atingir os objetivos do marketing digital, inclusive prestando atenção nos horários mais, digamos assim, adequados para fazer a publicação diante do engajamento que as pessoas têm nessas redes sociais. Bom, o que é importante a gente falar é que esses são detalhes relevantes no contexto aí da disseminação de mensagens, mas a gente não pode perder o foco que hoje a gente está falando de um marketing muito diferente daquilo que a gente estava acostumado a ver até bem pouco tempo atrás, né? Bem pouco tempo atrás, a gente observava ações de marketing que praticamente eram voltadas só para oferecer o produto. E hoje, essas ações estão muito mais ocupadas e preocupadas em construir relacionamento com as pessoas, estabelecer conexão com as pessoas e, a partir dessa conexão, aí sim partir para o processo da venda. E isso, na verdade, reflete o que acontece de mudança no próprio comportamento do consumidor. Então, as pessoas de hoje buscam mais do que simples anúncios de produtos, mas sim atividades que as conectem de alguma forma com estas necessidades, né? Essa é a grande sacada que a gente tem que ter quando a gente fala de anúncios nas redes sociais e marketing digital. Essa mudança no comportamento das pessoas que deve se refletir também numa mudança das práticas que nós temos para a disseminação de informações e divulgação no marketing digital. É a discussão que se faz entre o inbound e o outbound marketing, ou seja, o marketing que tem, de um lado, a preocupação de levar conteúdo importante, relevante para as pessoas, e de outro lado, aquele marketing que está mais preocupado mesmo em vender, cujas propagandas elas são vazias, são diretas e não estão muito ligadas a essa questão de conteúdo que a gente está falando. Então, praticar o marketing digital hoje é praticar, de certa forma, o inbound marketing, ou seja, fazer com que essa relação ela se converta de fato, ou seja, né, fazer com que aqueles leads ou potenciais clientes se tornem de fato clientes da empresa. Essa é a grande missão das estratégias de marketing na atualidade. E eu acho que aí a gente tem uma ferramenta que é bastante útil para construir esse tipo de relacionamento com o marketing, que é a ferramenta do storytelling. Né? Muitas vezes é uma ferramenta utilizada, inclusive, para construir o perfil da persona, que a gente até já falou em uma outra videoaula. Mas o storytelling, ele tem essa propriedade, digamos assim, de gerar material, gerar conteúdo, que inclusive é um conteúdo passível de viralização, porque é um conteúdo que carrega significado, ou seja, que de alguma forma envolve as pessoas. Tem aqui uma descrição, características, aliás, de um bom storytelling, e diz aí que essas histórias, elas ilustram a vida das pessoas, então elas estão diretamente ligadas com a vida das pessoas, são facilmente memorizáveis e criam vínculos, ou seja, quem assiste aquela peça, quem ouve aquela peça, quem lê aquele texto, de alguma forma se identifica com aquilo e aí se torna mais engajado com aquele material, com aquela empresa, enfim. O storytelling consiste de narrativas aplicadas em palavras e recursos audiovisuais para transmitir conceito. Ou seja, é uma grande e bela contação de história, mas voltada para a comercialização. Essa história que a gente tem que contar, como é feita em várias peças de publicidade que a gente vê por aí, de alguma forma tem que encantar, cativar, emocionar, entreter, divertir, persuadir as pessoas. Quanto mais componentes desses a história tiver,
mais potencial ela possui para se tornar amplamente divulgada. Mas, lembrando que você pode ter emoção, você pode ter capacidade para persuasão, você pode cativar as pessoas, mas as histórias essencialmente precisam ser verdadeiras. Não pode ser alguma coisa que você inventa do nada e joga lá para as pessoas de alguma forma comprarem a ideia. As histórias verdadeiras, elas geram conexão, elas são histórias boas e elas cumprem esse papel que a gente está dizendo. Quem é que não lembra, né, das propagandas que são veiculadas na época do Natal por uma empresa que comercializa bebidas famosa no mundo inteiro, refrigerantes, para ser mais específica? Quem que não fica aguardando quando chega o Natal para ver, olha, quando será que vai começar a passar propaganda da empresa X na televisão ou nas mídias sociais? Porque são propagandas que são construídas através dessa técnica do storytelling. Então, se você pode usar isso também na tua empresa, através de depoimentos que você coleta dos seus clientes, e através desses depoimentos você consegue construir histórias, construir narrativas. Você pode fazer isso através, não necessariamente dos clientes, mas de prospects, de leads, coletar também informações e construir histórias reais. Tem aí também a vinculação dessa história com, de fato, aquilo que atinge o indivíduo, com o que passa a pessoa. Então, se você está falando de uma mãe que acabou de ter um filho, né? Trazer a realidade dessa pessoa, a dificuldade dessa pessoa para aquela história e dizer que o seu produto, o seu serviço ajuda a resolver aquelas dores, aquelas dificuldades, certamente toca a pessoa e a conduz, pelo menos, para matar a curiosidade sobre o produto ou serviço que você oferece. Então, pensar aí no storytelling é, de alguma forma, pensar também em usar uma ferramenta, mas as pessoas costumam dizer, puxa, mas tem muita essa coisa do emocional. Mas a gente está falando de gente, de pessoas. Então, o que é importante nessa história é a gente mostrar a conexão do nosso produto, do nosso serviço com o problema dessas pessoas. Se a gente conseguir fazer isso, a gente já tem um grande passo para fazer acontecer uma estratégia que não é exclusiva do marketing digital. Já vem sendo feita lá no marketing tradicional com os varejos físicos, varejos de rua, que é a viralização. Quando a gente consegue construir essas histórias com características semelhantes às que eu falei agora do storytelling, a gente consegue fazer com que essas histórias rapidamente se multipliquem entre as pessoas. Ou seja, que elas viralizem entre as pessoas. Viralizar significa tornar aquele conteúdo de forma muito rapidamente replicável, de maneira espontânea. Então as pessoas, elas não são obrigadas a fazer isso, a empresa não impele as pessoas a fazer isso, elas fazem de livre e espontânea vontade, e geralmente elas fazem isso com pessoas muito próximas, elas vão replicando, disseminando, viralizando com os membros da família, com os amigos, e estes por si sós vão fazendo isso com os seus respectivos amigos e famílias, e assim vai. É uma grande ação colaborativa, na verdade, dos indivíduos, que replicam essas histórias na medida em que essas histórias e esses conteúdos os tocam, né? Então, a gente está falando aí de materiais de divulgação que de alguma forma tem que envolver o indivíduo, tem que ser interessante para ele. Então, ou é emocionante, ou está ligado a um problema, alguma dor, ou é engraçado, ou está intimamente ligado a um momento que a sociedade passa de uma forma geral. Então, se você consegue fazer a pessoa, o público, se identificar com essa mensagem, certamente você vai conseguir fazer com que ela seja viralizada. Quantas fotos a gente não viu durante esse período da pandemia de pessoas que fotografavam, né,
profissionais da saúde em hospitais, e aí esses profissionais da saúde estavam lá segurando um papelzinho dizendo assim, fique em casa porque a gente já está aqui, mais ou menos assim, fique em casa porque a gente já está aqui para cuidar das pessoas, né? E isso aí, saiu a primeira imagem, e aí essa imagem começou a se replicar de outras formas, inclusive com outros textos, outras frases. Por quê? Porque é uma situação pela qual todos nós estamos passando agora, que nos envolve, que nos toca e de alguma forma viralizou, né? Então, se é um conteúdo que você produz e que seja ainda muito fácil de ser compartilhado, é uma foto, é um videozinho bem curtinho, bem pequeno, é um áudio, é de repente uma figurinha que você cria e as pessoas vão repassando isso com mais facilidade, isso também é um outro componente para você atingir a viralização. Então, se você quiser trabalhar com esse conceito no seu marketing digital, procure pensar dessa forma, construir mensagens, conteúdos, recursos que tenham essas características, serem facilmente compartilháveis, serem envolventes, emocionantes e que de alguma forma sejam capturados pelas pessoas de maneira que as incentive a compartilhar isso com os demais, tá certo? Bom, a gente tem também uma coisa muito importante para falar aí, para finalizar a nossa conversa sobre marketing digital, que são os indicadores de desempenho. Quando a gente fala, por exemplo, de viralização, né, quantas visualizações esse vídeo teve, quantos compartilhamentos essa imagem teve, são de alguma forma indicadores que mostram a eficiência ou a eficácia da estratégia de marketing digital que a gente realizou. Mas não são as únicas medidas. Existem aí outras medidas que mostram o desempenho dessa estratégia de marketing digital, que são as que a gente coloca aqui no slide, que são conhecidas como KPIs ou indicadores-chave de processo. E aí a gente tem os KPIs de conteúdo, que estão relacionados de fato à mensagem que está sendo veiculada e como que as pessoas estão reagindo a essas mensagens. E de um outro lado, temos os KPIs de conversão, ou seja, aqueles, de fato, aquilo que mede a venda em si, a comercialização em si. Então, esses KPIs, tanto de conteúdo quanto de conversão que a gente colocou aqui, devem ser métricas que você deve acompanhar no seu negócio. Nossa, mas é muita coisa para olhar, hein, Ana? É verdade, é muita coisa para olhar. Mas quanto mais informação a gente tem, mais subsídio a gente também tem para tomada de decisão. E olha só, tem coisa aqui que a gente para pensar e fica, né? Puxa, mas faz sentido mesmo, lógico que faz. Você fica aqui olhando, por exemplo, a questão do custo por visita. Quanto você investiu, né? Quanto que você investiu, você gastou, por exemplo, num anúncio para você ter, sei lá, 100, 200, 500, 1000 visitas no seu site, tá? Será que eu preciso gastar mais? Será que eu preciso gastar menos? De outra forma, quantas visitas eu preciso ter para garantir uma venda? Então, por aí, a gente vai começando a cruzar as informações e ver que monitorar, acompanhar o desempenho das estratégias de marketing digital é fundamental para que a gente tenha sucesso nelas. Só sobre um ponto aqui, eu gostaria de fazer um comentário, que tem aqui nos KPIs de conteúdo a questão de curtidas, menções e compartilhamentos. Colocar ali curtidas é o mesmo que é aquela coisa do joinha, né? Dizer assim, gostei, né? Gostei, legal, bacana. Mas, muitas vezes, só dizer que gostou não significa que você vai se aprofundar ou se ater naquele conteúdo. Então, quando a gente for olhar curtida, like, também é importante a gente olhar quantos
comentários foram feitos e qual é o conteúdo desses comentários. Porque os comentários é que de fato trazem a opinião daquele cara que parou, prestou atenção, refletiu sobre aquilo que estava sendo mostrado, ou numa imagem, ou no vídeo, ou num áudio, se for o caso. Mesma coisa os compartilhamentos. Muitas vezes as pessoas vão compartilhando sem nem abrir o arquivo, né? Então é muito importante a gente ter um pouco desse equilíbrio na hora de olhar esse tipo de número. Então, curtida é importante? É. Compartilhamento é importante? É. Mas olha também os comentários, porque eles trazem bastante informação para a gente. Em relação aos KPIs de conversão, né? Conversão, basicamente, a gente está falando aí de venda, né? O cara que ele era um cliente potencial e aquele cliente potencial se tornou cliente de fato e comprou o produto ou o serviço. Então, tem várias medidas aqui que a gente pode ter para monitorar esse processo. Então, qual é a quantidade de clientes potenciais, clientes de leads? Quantos leads eu tenho por canal? Qual que é a minha taxa de conversão? Ou seja, quantos leads eu preciso para efetuar determinado número de vendas, tá? Custo por venda, custo de aquisição de cliente. Então, quanto custa de fato eu tirar o cara lá da situação de visitante da minha página para virar um cliente de fato. Então, todas essas medidas são muito bacanas da gente ter, da gente acompanhar e servem para ter, de alguma forma, o resultado das nossas ações de marketing digital, tá certo? Bom, essas aqui são as referências, as principais referências que subsidiaram a elaboração dessa aula, e eu espero que com ela eu tenha conseguido aí te ajudar a entender melhor algumas questões do marketing digital e te colocar algumas coisinhas para pensar a respeito disso. Como que a gente pode melhorar, né, a promoção, a divulgação da nossa empresa a partir do uso dessas poderosas ferramentas que o marketing digital nos traz. Bom, por hora é isso. Bons estudos para você aí e a gente se vê numa próxima videoaula. Tchau, tchau.